E aí galera, aqui é o professor Sobs para mais uma aulinha de Química e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre números quânticos, ok? Pessoal, para começar, o que são os números quânticos? Os números quânticos são como se fosse o endereço do teu elétron. Você vai fazer a distribuição eletrônica, segundo os modelos atuais, né? Você tem as camadas, que a gente viu lá no modelo de Bohr, tá? Lembra de assistir essa aula também. E lá no modelo de Bohr, que a gente tem as camadas eles não pararam por aí. Tem umas subdivisões de camadas. Isso vai significar pra gente que o elétron ele tem uma posição específica. Cada elétron dentro do átomo ele vai ter uma posição específica e você consegue achar ele através dos números quânticos. Tá? Os números quânticos, apesar desse nome complicado, quântico, toda vez que fala de quântico parece que é um bicho de sete cabeças. Não é. Tá? Ele é bem simples de ver. A gente só precisa saber como organizar isso. Bom, pensa no endereço da tua casa. Tu mora numa cidade, concorda comigo? Cada pessoa mora numa cidade. Você mora num bairro, você mora numa rua e num número específico. Se você conseguir dar todas essas informações para alguém, a pessoa vai conseguir te encontrar naquele local, ok? Aqui é a mesma coisa. O que a gente vai fazer? A gente tem 4 números quânticos principais. Começando com o N, que é o número quântico principal, tá mesmo? Que ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Calma aí, quantas camadas que tinha de Bohr? Não tinha 7? É exatamente isso, ó. K, L, M, N, O, P e Q, tá certo? Então, ó, se você parar para pensar, esse número quântico principal vai dizer pra gente o quê? O número da camada onde está o elétron, ok? O azimutal, esse nome complicadinho, na verdade ele vai te dizer o subnível que tu tem do teu elétron. Como funciona isso? É como se fosse assim, ó, aqui é um armário e aqui são as gavetas. Qual gaveta que vai estar? Tá? Olha só, o azimutal S a gente vai representar pelo 0. O azimutal P pelo 1, o D pelo 2 e o F pelo 3, tá? Lembra disso daqui, esses subníveis, tá? Eles vão ser nossos orbitais. Ó, S, P, D, F. Subiu o preço do fandangos. Subiu o preço do feijão. Gordo só pensa comida. Tá? 0, 1, 2 e 3. Ok? Fechou. O magnético, pessoal, o magnético vai te dizer exatamente em que parte da gaveta que ele vai estar. Ok? Olha só, tu pode ir de menos 3 a mais 3. E o magnético depende totalmente de quem? Do tipo de gaveta que tu tem, o azimutal. Tá? Eu já vou explicar como é que isso funciona. E o S é o spin, é qual orientação o teu elétron vai estar. O teu elétron, no mesmo orbital, eles não podem estar na mesma orientação, eles têm que estar em orientações diferentes. Por quê? Lembra que os opostos se atraem e os iguais se repelem? Imagina, 2 elétrons no mesmo lugar, eles vão tentar se repelir, então eles têm que estar em rotações diferentes para que isso não aconteça. Tá? É um pouco mais complexo que isso, mas é o suficiente para ti pensar nisso. Então eles têm que estar em rotações diferentes. Isso é o spin. Você pode ter o spin mais meio ou o spin menos meio, ok? Vamos ver como é que isso funciona. Em primeiro lugar, eu preciso explicar uma coisa para vocês. O azimutal, ele vai servir para duas coisinhas, tá? Esse númerozinho 0, 1, 2 e 3, ele vai dizer para mim exatamente qual é a letrinha que eu tenho aqui, tá? Qual é o meu subnível que eu tenho aqui. Mas ele também vai me dizer o número de casinhas. Tá vendo essas casinhas que eu tenho aqui? É bem simples. Olha só. O 0, pessoal, ele tem a casinha 0. É apenas uma casinha, tá? O L, ele vai ter a casinha 0, mas ele tem a casinha menos 1 e a mais 1. Tá vendo? Então, como ele é 1, tá certo? Como ele é 1 aqui, ele vai de menos 1 para mais 1. Se ele é 2, tu acha que ele vai do quê? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Okay? São positivos. Então o que tem que pensar? Pensa no número, vai de um até o outro. Por isso que eu botei aqui, ó, menos 3 a mais 3. O que tu acha que o 3 vai ser? Vai ser, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá? Positivos. Ok? Então olha só, o que isso significa pra gente? Quando você fala seu magnético, ó, por exemplo, eu tenho um L2, meu magnético é 0. O meu elétron vai estar na casinha 0. É isso, tá? Então, ó, por isso que o magnético vai depender do azimutal, tá? Outra coisa importante pra gente é que assim, ó, os elétrons, cada casinha dessas aqui, tá certo? Cabem 2 elétrons. Então, quando o teu L é 0, no máximo tu vai ter 2 elétrons.
Quando L é 1, no máximo tu vai ter 6 elétrons. Quando L é 2, tu vai ter 10 elétrons. E quando L é 3, tu pode ter no máximo 14 elétrons. Ok? Isso vai ser importante pra gente para a próxima aula, que é a aula de distribuição eletrônica. Tá? A gente vai aprender a fazer a distribuição eletrônica por um outro método, que é o método de Linus Pauling. Ok? Então, olha só. Cada casinha pode caber 2 elétrons. Só que esses elétrons eles não entram do mesmo jeito. Considere isso aqui como se fosse a regra do busão. Como é que funciona? No ônibus, tá? Aquele ônibus que tu pega para ir para a faculdade, daqui a pouquinho você está indo para a faculdade, tá? Como é que funciona? Você chega lá, todos os assentos são duplos, não são? Eles são duplos. Quando você entra no ônibus, você senta num assento que está os 2 vazios. Concorda comigo? O que vai acontecer? Quando você entrou no ônibus, você sentou no assento vazio. A outra pessoa, se ela não for muito louca ou estiver apaixonada por você, ou for um bêbado, que sempre acontece, tá? Ela não vai sentar do seu lado. O que ela vai fazer? Ela vai sentar em outro banco que está totalmente vazio, ok? Até não ter bancos que estão totalmente vazios. O que vai acontecer? A próxima pessoa que entrar, quando todos os bancos já estiverem completados por pelo menos uma pessoa, a pessoa vai ter que sentar do lado de alguém. Não tem jeito, daí a pessoa vai ter que sentar ali, até completar novamente. Aqui funciona da mesma maneira. O que eu vou fazer? Ó, o magnético, o spin diz exatamente isso. A gente sempre, por convenção, começa com menos meio, tá? Então, se eu falar que o spin é menos meio, vai ser aqui, ó, menos meio. Agora, se o spin é mais meio, é o próximo carinha que entra, ok? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, o L2, tá certo? E o meu magnético, ele é menos 1, tá? O que está significando para mim? Que eu vou parar no menos 1. Olha só, vamos lá, a gente vai começar a botar elétrons aqui, ó. Se a gente começa com menos meio, funciona assim, ó, menos meio, ok? Parou. Isso é meu spin, menos meio. Agora, se eu falasse que o meu spin é mais meio, o que acontece? Tu esquece o menos 1, tu continua, menos meio. Agora é que a gente começa a completar, mais meio. Aqui vai ser a minha nova configuração. Então, o spin vai dizer pra gente exatamente qual a orientação do último elétron que você tem, o elétron que você está procurando. Ok? Tá? Vamos resolver isso com um problema? Vamos mostrar um probleminha? Olha só. Exemplo. Te dei os 4 números quânticos e você tem que achar a configuração eletrônica. Como é que vai funcionar isso daqui? Tá? É bem simples. Você achando a configuração eletrônica, você sabe tudo sobre o elétron. Por quê? Porque você vai olhar na tabela periódica, você vai saber tudo sobre o elemento também. O que acontece? Número quântico igual a 5. Esse é o mais fácil, tu só vai escrever aqui, ó, 5, tá? É o mais fácil de acertar. L igual a 2. Opa, vem aqui, ó. L igual a 2 vai ser D. Então significa que meu elétron está onde? Ele está no 5D. Você já sabe que a configuração eletrônica dele vai acabar em 5D. Simples. Agora, olha só, o D não me diz que é 2, né? Daí tu vem aqui e faz isso aqui, ó. Dica aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Constrói tuas casinhas, ó. Você tem que ter 5 casinhas. Ó, fechou? 5 casinhas bonitinhas. Ok? Daí agora, o que a gente tem que ver? Magnético. Magnético, ele é mais 1. Onde que a gente vai parar? A gente vai parar exatamente nesta casinha, na casinha mais 1, tá? E meu spin é menos meio. O menos meio é só a ida. Então vamos lá, a gente sempre começa com menos meio, então vai ser menos meio, menos meio, menos meio, menos meio. Então essa é a minha configuração. Diz uma coisa, quantos elétrons que vão ter aqui então? Ó? 1, 2, 3, 4. Você é o quarto elétron do D. Então, ó, 5D4. Essa é a configuração eletrônica do teu elétron, tá? Só pra gente desencargo de consciência, tá? E se aqui, de vez de menos meio, fosse mais meio? O que a gente continuaria? Ó, menos meio, menos meio, menos meio, menos meio. Ainda não tô com mais meio, então eu continuo. Menos meio. Agora eu vou pro mais meio, ó. Mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. Parei aqui. Mudou meu número de elétrons. Quer ver? Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tira aqui. 5D, 9. Então o spin ele vai mudar exatamente isso daí. Ok? E agora o outro exemplo é quando você já tem a configuração eletrônica. O que você vai fazer? Agora você tem que dar os números quânticos. Daí é só uma questão de observação.
Número quântico principal. Esse númerozão que está na frente. O número quântico principal é o 4. O nosso L, pessoal, quem que é o nosso L? É o P. O P a gente dizia que é o 1, ó. Tá vendo? Só fazer a correlação aqui, ó. L é 1. O magnético, aqui fica um pouquinho diferente de ver. Magnético e spin, como é que a gente vê? Se o L é 1, a gente sabe que ele vai de menos 1, 0 e 1. São 3 casinhas, ok? Se eu tenho 3 elétrons aqui, eu vou botar os elétrons para ver o que acontece, ó. Menos meio, menos meio, menos meio. Olha só, qual foi o último elétron que eu adicionei? Foi na casinha mais 1. Mais 1. Então, meu magnético é mais 1. E qual o spin que ele tá, pessoal? Ele só foi pro menos meio. Tá? É assim que a gente consegue ver os números quânticos. Ok? Pessoal, essa aula tem uma complementação, que é a distribuição eletrônica, tá? Que é a próxima aula que vai vir por aí. Não esquece de dar aquele like no vídeo, tá? Dar aquela curtida legal. Ativar o sininho, fazer todas as paradas que tem que fazer do YouTube. Continuar assistindo nossas aulas e ver a aula escrita lá no site, ok? Valeu!